Olá, eu sou Carol Siqueira e começa agora mais um Ocupação. Aqui a gente coloca estudantes universitários para discutir frente a frente com os deputados. E nesse primeiro programa após as eleições, nós vamos falar da nova composição da Câmara, que teve uma renovação recorde. Quase metade da Câmara é de gente nova. E quem vai falar sobre as críticas, as expectativas sobre esse novo Congresso são os nossos estudantes do Estágio Visita, que serão os grandes protagonistas desse debate. Uma salva de palmas para todos vocês. Sejam bem-vindos à Câmara, à casa de vocês. E quem vai conversar com os nossos estudantes são os deputados Tadeu Alencar, líder do PSB de Pernambuco, e o deputado Isalci Lucas, do Distrito Federal. Sejam bem-vindos os dois deputados. E eu gostaria que vocês falassem brevemente assim, qual foi a trajetória de vocês e dos partidos nessa eleição. Eu quero cumprimentar a todos vocês, dizer da alegria aqui de estar pela primeira vez um programa de um formato inovador aqui da Câmara. É uma satisfação voltar aqui, principalmente dialogar com a juventude, com os estudantes do nosso país. Certamente vocês são o futuro do Brasil. Eu me chamo Tadeu Alencar, eu nasci no Ceará, mas sou deputado por Pernambuco, de primeira legislatura. Trabalhei 8 anos com o ex-governador Eduardo Campos, fui secretário dele, procurador-geral do Estado, depois secretário da Casa Civil. Participei aqui pela primeira vez de uma legislatura, de uma eleição, que está terminando agora essa legislatura em janeiro, e terminei a legislatura como líder da minha bancada, o que é um motivo de muita honra, e fui reeleito para continuar representando o meu estado aqui no Congresso Nacional. Nós tivemos um desempenho muito bom, o PSB no Brasil inteiro, aumentamos a nossa bancada de 26 deputados para 32, elegemos 3 governadores, 64 deputados estaduais. É um partido que foi presidido por Miguel Arraes de Alencar, que é um grande brasileiro, e que vem a cada eleição crescendo e sempre com fidelidade ao seu ideário programático. Então nós estamos muito felizes e é um prazer aqui participar desse debate. Bem-vindo, deputado. E quero saudar aqui meu amigo, companheiro, deputado Isalci Lucas, cumprimentá-lo pela eleição ao Senado Federal. Obrigado, também cumprimento a todos. Esse é o terceiro mandato, de deputado federal. Eu também sou mineiro, mas cheguei aqui em Brasília em 1970, com 13 anos. Fui deputado distrital, depois secretário de Ciência e Tecnologia por 2 mandatos e deputado federal por 3 mandatos. E agora senador. Vamos assumir dia 1º de fevereiro. Mas eu sou do PSDB. O PSDB perdeu muito essa eleição. Nós fizemos 29 deputados federais. Nós tínhamos 49, na última eleição fizemos 54. A população deu o recado, ele queria mudança. E essa mudança está representada com essa mudança aqui na Câmara, 47%, e o Senado, que foi muito maior, o Senado chegou a 85% de renovação. Então, é um recado muito bem dado pela população. A população quer mudança, os jovens também tiveram uma participação muito boa nessa campanha, as redes sociais foram fundamentais. E agora vamos tocar com essa nova composição. Vamos aguardar a eleição agora para ver. Mas acho que o Senado e a Câmara vai ter um papel fundamental daqui para frente. Bom, antes de começar essa discussão, nós vamos ver o que os estudantes fizeram nessa semana. Eles participam de mais uma edição do programa Estágio Visita e acompanham de perto o trabalho da Câmara. Dá só uma olhada. Muito legal ver essa interação do parlamento com os estudantes. Obrigada a todo mundo que mandou foto. E eu queria saber aqui qual é o feedback de vocês, o que vocês acham do programa. Por favor, diga seu nome e o estado. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Carolina. Eu venho de Recife, Pernambuco. Queria cumprimentar a todos, em especial, inclusive os 2 deputados, mas em especial Tadeu Alencar, que aqui representa o meu estado. Bom, estar participando do Estágio Visita está sendo uma experiência imensurável na minha vida. Quem dera todos os estudantes do Brasil pudessem participar. Aqui a gente está debatendo muito. A gente já debateu sobre processo legislativo e democracia. E eu acredito que a democracia está sendo um dos assuntos mais importantes a se debater hoje no país.
Muito obrigada. Olha aí, você aí de casa também quer participar do nosso programa? Então entre no nosso site, saiba como se inscrever e também conheça os nossos outros programas voltados para a educação, para a cidadania. Quem sabe da próxima vez você não vem para cá? Bom, hoje a gente vai falar da nova Câmara dos Deputados. E além de muita gente nova, tivemos o crescimento de um partido até então desconhecido, votações recordes em alguns estados, a primeira eleição geral com cláusulas de desempenho para candidatos e também para partidos, e a expectativa aí sobre o fim das eleições de 2020. A gente fez uma reportagem para falar mais sobre isso. Vamos ver. A concorrência para ocupar um desses lugares na Câmara dos Deputados foi a mais acirrada dos últimos anos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 8 mil candidatos concorreram a uma das 513 vagas em disputa. Antes da votação de domingo, o que o eleitor esperava era por renovação. É importante que haja renovação, mas você pode também mesclar com um pouco de experiência. É importante para a gente melhorar a qualidade da Câmara dos Deputados e a Câmara local. E as eleições desse ano registraram o maior percentual de renovação da Câmara desde 1998, 47,3%. De acordo com os dados da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, o número supera as médias de renovação do final da década de 90 para cá, que sempre oscilou entre 36% a 39%. É uma renovação muito significativa e que surpreende porque os parlamentares aprovaram uma legislação eleitoral com janela partidária, redução do tempo de campanha e fundo eleitoral, que criou condições para que os atuais detentores de mandato tivessem muita vantagem na disputa com quem não tem mandato. Portanto, a expectativa é de que a renovação seria menor do que efetivamente foi. Para este cientista político, a criatividade e a velocidade na troca de informações foram decisivos para o crescimento do índice de renovação da Câmara. Ninguém esperava uma onda, em especial nas últimas 48 horas antes das eleições, feita especialmente via WhatsApp, não mídias sociais, não Twitter, Facebook, etc. Tanto que os institutos de pesquisas não pegaram essa onda, né? E essa onda aí deu uma enorme renovação no Congresso. Uma renovação que ela faz em duas pontas. Ela coloca novos quadros políticos que rompem a barreira e são eleitos. E, por fim, ela destrói antigos quadros da política nacional. Bom, agora vamos ao que interessa, as perguntas dos nossos estudantes. A primeira aqui vem do palco. Por favor, seu nome, o estado e o deputado para qual você se refere. Boa tarde, meu nome é Joab Leonardo, eu sou estudante de Direito de São Luís do Maranhão. E a minha pergunta vai para o deputado, senador eleito, Luiz Alcir. Deputado, a Câmara dos Deputados teve uma renovação de 47%. E também cresceram o número de partidos representados de 20 para 25. Com essa oxigenação toda na Câmara, na nova Câmara, e as eleições para a presidência da Câmara se aproximando, o que o senhor acha que o novo presidente eleito poderia fazer na hipótese de o presidente da Câmara, que vier a ser eleito, seja de um grupo de oposição ao presidente? O que ele poderia fazer para aumentar as condições de governabilidade? Bem, muito bem. Primeiro, dizer assim, há uma renovação significativa, né, na Câmara, mas muitos que aqui estão, eu acredito até que o próximo presidente, suposição, né, vai ser alguém que já tem mandato, que inclusive é da mesa, eu acho. Mas por quê? Por questão de articulação. Houve uma grande mudança, mas, por exemplo, o PSL, que é o partido que mais cresceu, 51 deputados, tem 51, mas ele não tem, são 513, são só 10%, né? Então, eu acho que vai ter que articular muito para conseguir se impor como presidente. Acho até que o PSL não fará o presidente. Mas democracia, né? Acho que com essa renovação vai ter que conversar muito. É evidente que a primeira eleição, os novatos têm uma participação mais equilibrada, né? Mas não são tão ousados no primeiro mandato. E a experiência vale muito nesse momento, né? E como, por exemplo, nós já temos aí o presidente atual, Rodrigo Maia, por exemplo, que está no mandato, ele tem já articulado bem, tem uma entrada boa, tanto na oposição quanto na situação. Então, eu acho que haverá uma composição, mas deve prevalecer aí o presidente atual. É tudo que eu tenho percebido. Mas eleição, né, como se diz, só depois da apuração, né?
pode ter surpresa, como tivemos nessa última eleição. Agora tivemos surpresa. Os jovens, chamado cabeças pretas, aí se juntaram e fizeram aí uma bela composição da mesa. Participaram aí com 3 membros da mesa que nunca tinham participado e ganharam a eleição. Então vai depender muito dessa articulação aí dos novos, se terão a capacidade de fazer o presidente. Mas o que prejudica muito aqui é o excesso de partidos. Houve a cláusula de barreira muito pequena ainda, acho que 14 partidos não atingiram, mas é difícil votar com esse número de partidos, porque tem tempo de liderança, tempo de orientação de bancada, orientação do relator, do revisor. Então, se você não mudar o regimento, a gente vai ter dificuldade na aprovação das matérias em função do excesso de partidos. Outra pergunta aqui do palco também. Boa tarde a todos. Meu nome é Mirella, sou de Maceió, Alagoas. Estou cursando o 4º período de Direito. A minha pergunta vai para o deputado Tadeu Alencar. E, deputado, tendo em vista o aumento da tecnologia nos últimos anos e tendo em vista também o aumento da influência das redes sociais, uma coisa que foi debatida muito nos últimos tempos foi a questão da fake news, as notícias falsas que surgem dos deputados, dos presidentes, enfim. E aí eu queria saber se isso atrapalhou de alguma forma na sua eleição, na eleição de algum colega seu, que está próximo, e se isso interfere na renovação da Câmara. Obrigada. Obrigado, Mirella. Eu quero agradecer a sua pergunta. Acho que é um tema extremamente importante que o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, vem se dedicando, porque se é verdade que a gente está vivendo um momento novo de uma plataforma de comunicação que a gente ainda não conhece em profundidade, nem os seus efeitos no processo eleitoral, de repente você consegue de forma instantânea mandar uma informação para milhões de pessoas, então isso de fato é uma coisa nova nas eleições, no mundo todo, mas especialmente no Brasil. Isso tem um lado bom, porque democratiza, permite que a informação possa chegar. Todo mundo hoje tem um telefone, telefone que permite você ter esses mecanismos de comunicação de massa, como o WhatsApp. Eu acho que isso é muito positivo, porque democratiza o acesso às pessoas que moram nos lugares mais remotos do Brasil. Então isso é muito positivo, mas ao mesmo tempo também tem um lado que é muito delicado, que é nocivo à democracia, na medida em que você também, de forma instantânea, você joga na rede uma informação que eventualmente sendo falsa, sendo uma informação que denigre a imagem de alguém, que coloca essa pessoa numa circunstância que de fato não ocorreu, isso prejudica enormemente a transparência e a própria democracia, na medida em que as pessoas acessam informações que não são informações verdadeiras, isso naturalmente adultera, é uma preocupação que eu acho que o Poder Judiciário, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, deve ter para que as pessoas consumam informação, mas informação com fonte fidedigna, informação que possa auxiliá-la a fazer um bom diagnóstico dos candidatos que estão disputando uma eleição, em especial uma eleição como de presidente da República, que vai depender, os destinos do Brasil vai depender enormemente dessa eleição presidencial, mas então, portanto, é muito importante que se possa ter aí mecanismos cada vez maiores de inibir e coibir essas notícias falsas, as chamadas fake news, para que não se adultere exatamente o convencimento popular, que eu acho que é a grande espinha dorsal da democracia, é exatamente a investidura baseada no sentimento popular. Eu não fui, felizmente, vítima de nenhuma iniciativa desse tipo, nem diretamente conheço, mas estamos vendo aí inúmeros casos em que a Justiça Eleitoral está investigando, avaliando, inclusive com comissões que estão tuteladas pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Acho que quanto mais a gente puder refinar essa informação e a própria população saber que nem tudo que está na internet que circula é informação verdadeira, eu acho que isso ajuda no processo de convencimento democrático, que é fundamental e saudável para que as eleições sejam efetivamente, elas reflitam o sentimento da sociedade e da população brasileira. Vamos a mais uma pergunta da plateia. Oi, eu sou o Vitor, da Universidade de São Paulo. Também sou vereador da cidade de Paraguaçu Paulista, no interior do estado. E nós percebemos desde 2016 uma renovação muito grande, tanto nas câmaras municipais, quanto agora no Congresso e no Senado também.
A minha pergunta é o seguinte: como que nós vamos fazer para a população ter em nós essa esperança de mudança, né? O sentimento de mudança foi tão grande, a esperança é tão positiva, e como nós vamos responder com expectativa para as pessoas isso? E qual vai ser o prazo que as pessoas vão dar para nós para dar uma resposta positiva para a sociedade? Bom, vou passar essa para o deputado Isalci, que vai ser novato lá no Senado, mas está muito tempo aqui, sabe de expectativas. Eu acho assim, né? Toda eleição gera uma expectativa muito grande. Eu sinto que essa eleição especial, como foi dito na matéria, a legislação atual ela privilegiava quem já estava aqui, que houve uma redução significativa no tempo, era 90 dias, passou para 45, né? Então houve uma inibição muito grande. Quem entrava na campanha tinha muito pouco tempo para ser conhecido e tal. E acabou o contrário, né? Houve uma renovação muito maior. Então eu acho assim, a participação com as redes sociais, a população está acompanhando mais. Eu acho que cabe a nós agora, evidentemente, né? Porque eu acho que se terminou a eleição, você tem que pensar no país. A gente não pode fazer oposição por ser oposição. Eu acho que todo mundo tem consciência, todos os parlamentares têm consciência da necessidade de uma reforma, né? Da reforma tributária, reforma previdenciária, reforma partidária, política, né? Tem que fazer uma mudança geral. Então, agora a gente tem que trabalhar isso no Senado e na Câmara, no Congresso, para que a gente possa fazer, atender aquilo que a população espera, que é exatamente uma renovação do que está aí. E eu acredito muito que a gente vai conseguir mesmo, porque eu, particularmente, sempre atuei, independente da questão individual, partidária, acima de tudo está o país, né? Outra pergunta aqui da frente. Olá, meu nome é Vitor, sou acadêmico de Direito da PUC Goiás. Minha pergunta vai para o deputado Tadeu Alencar. Eu gostaria de saber, assim, tendo em vista que essa renovação foi a maior dos últimos 20 anos, na Câmara principalmente, aliás, na Câmara, o brasileiro ele pode esperar que a nova Câmara vá ter condições de fato de propor e de implementar novas mudanças, ou a política partidária que está por trás vai tentar manter de alguma forma os padrões atuais da política? Eu acho que a renovação só numericamente considerada não é um indicativo seguro de que nós vamos ter renovação real, né? Você pode mudar os nomes e os métodos, a cultura política, o pensamento, os valores podem permanecer os mesmos, e aí a gente vai ter a oportunidade de verificar se essa mudança de nomes ela implica mudança real ou se de fato a gente está só trocando os sobrenomes e os nomes e mantendo a mesma forma de atuar na política. Eu acho que em 2013 ali, esse sentimento de renovação veio muito forte em manifestações em todo o Brasil que, embora de forma fragmentada, pareciam pedir duas coisas. Primeiro, ética na política, foi um sentimento que isso claramente foi manifestado pelo povo brasileiro ali em 2013, nas chamadas Jornadas de Junho, e também de governos eficientes. Vamos lembrar que ali se reclamava o preço da tarifa do transporte público. Passados 5 anos, se a gente observar, e é importante ver a importância da Operação Lava Jato, é uma inflexão que pela primeira vez fez com que os poderosos nesse país prestassem contas dos seus atos. Nós não melhoramos nem na ética na política, porque é uma corrupção assombrosa, e de outro lado também não na efetividade dos governos. Além do mais, no meio de uma crise econômica em que o país ficou 3 anos em recessão, tirando dinheiro, principalmente de estados e municípios, que são as partes mais frágeis da federação. Então, eu imagino que esse desejo de renovação ele vem de um sentimento de grande frustração com a política, pelos erros da própria política, de muitos dos partidos que estão representados aqui na Câmara. A gente tem obrigação de reconquistar a confiança da sociedade. É muito importante reconquistar a confiança dos mercados, porque sem segurança jurídica, sem confiança, nós não vamos ter os investidores. Mas antes, reconquistar o sentimento da sociedade, essa confiança que foi perdida, e cabe a nós, que somos detentores não de um mandato, que a gente faz dele o que quiser, mas exatamente respeitar o resultado das urnas, qualquer que seja, e apostar na construção de soluções para os problemas brasileiros que são monumentais. E o principal deles é o crescimento econômico, que o Brasil precisa voltar a crescer. O emprego, nós temos 28 milhões de brasileiros que estão sem empregos. E a exclusão, que eu acho que são os maiores problemas que nós temos, e o Congresso Nacional tem o dever de se debruçar sobre eles e formular alternativas e soluções. São problemas enormes que reclamam de nós muita responsabilidade. Próxima pergunta aqui do palco.
Olá, meu nome é Thiago, sou de Divinópolis, Minas Gerais, estudante de jornalismo. Gostaria de saber de vocês dois quais são as inovações que vocês pretendem trazer para a Câmara. Em termos de projeto? De projeto. Então vamos lá. No caso do Zalci seria do Senado. Eu estou indo para o Senado, né? O papel aqui da Câmara é representar o povo, né? O Senado já representa o Estado. A gente tem que defender mais o interesse do Distrito Federal, que é o meu caso, que eu fui eleito por aqui. Então, é evidente que a gente tem que, no caso, no Senado, eu vou trabalhar para que o DF seja muito bem representado, que seja beneficiado. O DF hoje está em último lugar em termos de investimento, em termos de obras, talvez exatamente por falta de uma articulação política do Senado. Agora, na Câmara, não é, a gente precisa dar continuidade àquilo que a gente começou. Eu, por exemplo, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente conseguiu não só colocar na Constituição a inovação, como mudamos todo o marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação. Acho que precisa de uma mudança profunda. Eu fui o presidente da comissão que aprovou a reforma do ensino médio, mas nós temos que atacar o ensino básico, que realmente está de péssima qualidade. Nós temos que investir muito nisso. Então, eu acho que os assuntos principais são exatamente isso, a reforma tributária, que a situação do país carece de uma mudança, né? E uma reforma profunda na educação, que eu acho que é o fundamental para todo. Deputado Tadeu. Eu acho que é muito importante perceber que o Estado brasileiro ele é um Estado que ele é caro, ele é patrimonialista, ele é corporativo, muitas vezes é burocrático. Alguém que precise se relacionar com o Estado brasileiro, quando você está tirando as últimas certidões, as primeiras já se venceram, e o empresário, o setor produtivo no Brasil, se vê sufocado pelo Estado quando deveria ser auxiliado. Eu acho que a reforma tributária, além da reforma política que foi referida aqui pelo deputado Zalci, é da maior importância para tornar o nosso sistema progressivo. Ele hoje é muito regressivo, o pobre paga muito mais imposto do que o rico, os bancos não pagam imposto nesse país, praticamente imposto de renda. Acho que a gente tem que fazer uma reforma tributária que coloque o setor produtivo como alguém que precisa ser auxiliado, ajudado, para que possa cumprir o seu papel de crescimento e de geração de emprego. Eu penso que no que diz respeito ao meu mandato, vou concentrar muita energia nessa matéria. Tem uma pergunta aqui da plateia, eu queria pedir para vocês direcionarem para um deputado só, que aí mais gente fala. Olá, meu nome é Isaías, eu sou de Minas Gerais, pode falar o nome da faculdade? Pode, claro. Da Univiçosa. E acadêmico do curso de Direito. O que eu queria perguntar, na verdade, é parecido com a pergunta do colega anterior, mas vou ser um pouco mais específico. Vou perguntar para o futuro senador, né, Zalci. Zalci, o senhor que esteve na Câmara por bastante tempo, como essa mudança assim, divide entre os novos e os velhos, meio a meio, né? 50% novos, 50% velhos. O deputado Tadeu respondeu um pouco, porque ele falou que a minha pergunta seria se os novos vão mudar a ideologia dos velhos ou se os velhos vão corromper, não corromper, mas mudar a ideia dos novos. Olha, tem novos aí, né, pessoas novas com 80 anos e tem pessoas velhas com 18 anos. Né? Então depende muito do pensamento de cada um. Nessa renovação, aqui nós tivemos, dentro do próprio partido meu, nós tivemos um momento de discussão entre os cabeça branca e os cabeça preta. Né? Exatamente, a juventude, os novos que chegaram, impondo uma condição diferente. E houve uma resistência dos cabeça branca, né, com mais experiência, e eu acredito que quem estava certo era os cabeça preta. Os brancos não perceberam que o povo, a gente ficou muito afastado da sociedade, pagamos o preço. O PSDB perdeu muitos deputados exatamente por isso, por não ter se aproximado mais, ouvido mais um pouco, né? Inclusive os cabeça preta. Eu acho que é muito importante, a renovação é boa, é salutar, mas não esquecendo da experiência. Não adianta também chegar o novo sem aproveitar aquilo que é bom. Né? Então você tem que mesclar. Né? Mas tem muita gente aqui, já no 3º, 4º, 5º mandato, que tem uma cabeça muito boa. Né? E eu vi pessoas novas chegando aqui que têm uma cabeça muito ruim. Então, é muito relativa essa questão da idade, muito mais na cabeça de cada um. Mas eu acho assim, essa nova, essa turma que está chegando aí, ela está chegando forte, né? Principalmente muitas pessoas atuantes na rede social, né? Pessoas que têm participado dos movimentos. Aqui em Brasília mesmo eram 8 deputados, foram renovados 7.
dos quais 5 mulheres entraram agora na política. Então foi muito bom. Acho que a renovação nossa aqui vai ser muito boa. Brasília vai mudar muito o perfil aqui da Câmara, né? Então vai depender muito aí da atuação de cada um. Acho que vai melhorar muito. Tomara, deputado. A gente vai aproveitar agora e fazer um rápido intervalo. Fica aí. Daqui a pouco a gente volta com mais uma ocupação discutindo a nova Câmara dos Deputados. Estamos de volta com uma ocupação que hoje discute as expectativas sobre a nova Câmara dos Deputados. Quem participa conosco são os deputados Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, e Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. E, claro, os nossos estudantes que participam do estágio Visita. E vamos a perguntas dos estudantes. Boa tarde a todos. Eu sou Edivaldo, sou estudante de Direito do Estado do Ceará, do Centro Universitário Ninta. E a minha pergunta vai para o Tadeu Alencar. Certo? Quanto à renovação da Câmara dos Deputados, a respeito da entrada de novos parlamentares, né, tanto da direita também, o que você acha da perspectiva da Câmara dos Deputados a respeito da atuação, né, diante da polarização de pensamentos, que vai entrar a partir de 2019? Eu acho que a gente está vivendo um momento no Brasil onde houve uma criminalização muito grande da política. Os erros da política não justificam ver a política como um território de uma vigarice generalizada. Não é assim. Embora tenha que se admitir os erros, aqueles que cometeram esses erros devem ser responsabilizados. Isso é um sinal de maturidade democrática, mas a gente precisa aprender que a política é o território que toma decisões. Não adianta a gente achar que tem solução fora da política ou fora da democracia. Eu acho que a grande tarefa é que a gente possa divergir nas ideias, possa fazer um debate intensivo das ideias e colocá-las a serviço dessas soluções sobre os problemas do Brasil. Eu acho que os nossos problemas são enormes, eles não vão vir de apenas convicções ideológicas, chega de palavras de ordem. Nós temos problemas enormes, monumentais, que serão resolvidos com esse enfrentamento. Tem uma zona de interseção, mesmo em quem pensa diferente. Eu acho que a gente deve explorar com diálogo, com respeito à diversidade de opinião e pensar que não adianta ter uma opinião que não aponte para as dificuldades que nós estamos atravessando. Se a gente tiver maturidade e responsabilidade política, nós vamos juntar a força dos bons que estão em todos os partidos. Tem gente com seriedade, com responsabilidade, com maturidade para construir essas soluções. Eu acho que, a despeito de uma intolerância muito grande que a gente está vendo na sociedade, cabe a nós, representantes do povo, não deixar que essa intolerância se faça aqui dentro do Congresso Nacional e fazer prevalecer os interesses nacionais, que é o que deve reger a nossa atuação aqui no Parlamento. Muito bom. Boa tarde, meu nome é Maria Clara, eu sou de Recife, Pernambuco, estudante de Direito do 5º período da Unicap. Gostaria de saudar o deputado, né, pela reeleição, vai entrar agora no 2º mandato. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, deputado Tadeu. Quais os novos projetos que o senhor pretende implementar nessa nova renovação da Câmara? Eu falei aqui da reforma política, né? Se faz uma discussão sobre reforma política aqui há 20 anos, Maria Clara. E toda vez que a gente tenta avançar nesse tema, a gente vê que a diversidade de interesses, que é um pouco da diversidade que está na sociedade, termina impedindo avanços reais. Acho que nós demos um passo importante, que foi começar a ter uma cláusula de desempenho, que passou a vigorar agora, ela vai ser de forma crescente. E na eleição de 2020 nós vamos ter uma coisa muito importante, que é a proibição das coligações nas eleições proporcionais, o que obriga que cada partido dispute eleições com sua cara, e não um monte de partidos juntos que você não sabe ali qual é a média de pensamento e de valores daquela coligação. Então, esse é um tema que eu acho que a gente precisa aprofundar. Então, reforma política, portanto. A reforma da Previdência é um tema que a gente precisa discutir. Eu fui contra a proposta do meu partido também da reforma da Previdência, pelo formato em que ela foi colocada. Mas, obviamente, que um tema que o brasileiro está vivendo mais, felizmente, vai nos obrigar a discutir uma mudança na Previdência para que ela tenha sustentabilidade. E essa questão da economia, com a reforma tributária, com a reforma do Estado, eu acho que nos tempos do Papa Francisco não é mais tempo de privilégio. Tem muita coisa do Estado brasileiro que remonta aí enfim, privilégios que são inaceitáveis numa democracia de um país de mais de 200 milhões de pessoas.
Bom, a gente já viu em uma agenda de prioridades. A próxima pergunta vem aqui do lado, por favor. Olá, me chamo Pedro Paulo, curso Direito na Universidade de Fortaleza, do Ceará. E a minha pergunta vai para o senador eleito Isalci. Eu queria saber o seguinte, já discutimos muito sobre a renovação na Câmara, né? Foi a maior dos últimos 20 anos. Elegemos, por exemplo, deputados indígenas, né? Elegemos uma indígena, elegemos também um deficiente visual, ou seja, os pequenos grupos estão aos poucos tomando espaço na Câmara dos Deputados. Eu gostaria de saber do senhor se essa renovação, ela traz como fica a questão da mudança na própria Câmara, se esses pequenos grupos podem se sentir um pouco mais representados e se os grupos já bastante conhecidos, né, se afeta de alguma forma essa onda conservadorista, esses grupos que trabalham de uma forma de um dinamismo mais que trabalha no interesse mais particular, mais privado, se isso prejudica um pouco esses grupos. Pela minha experiência aqui na Câmara, isso depende muito, né? Por exemplo, para qualquer projeto de lei, qualquer aprovação de uma medida, depende muito da justificativa, do convencimento. Apesar que muitos aqui votam em função da orientação do partido, né, da liderança, mas um projeto bem feito e com bastante justificativa tem tudo para ser aprovado. Nós tivemos aqui, inclusive foi eleita agora para o Senado também a Mara, né? Mara Gabrilli, que é de São Paulo, que é do meu partido, agora foi para o Senado, que fez uma atuação maravilhosa aqui em defesa dos deficientes. Então, quer dizer, o terreno é fértil para você aprovar qualquer matéria, desde que você tenha a capacidade de justificar e convencer os pares, né? Infelizmente, a gente vota muito medida provisória ainda. Aqui, 90% do que a gente vota aqui é medida provisória. A gente tem pouco tempo para discutir projetos, né, de deputados. Mas, quando é bem elaborado, bem justificado e bem articulado, a gente consegue aprovar. Então, acho que tem tudo, essas pessoas vindo, representando as minorias todas, tem tudo para aprovar. O terreno é fértil para isso. Agora, tem que vir com convencimento, com dados, né, para você realmente convencer os pares a votar as matérias. Né? Mais uma pergunta aqui. Meu nome é Lourenço, sou de Acaraú, Ceará, faço Direito, estou no 4º período do Centro Universitário INTA. Né? A minha pergunta consiste para o deputado Tadeu Alencar, frente a essa corrupção, né, que alastrou o Brasil nesses últimos anos, qual seria a proposta do senhor, ou qual a sua perspectiva diante da atuação do Legislativo a projetar leis contra a corrupção? Eu quero cumprimentar aqui. Estou vendo que a bancada do Ceará aqui entre os estudantes está bem representada. Eu, como cearense, fico muito feliz, embora exerça o mandato por Pernambuco. Então, sou um homem de dupla nacionalidade. Mas eu já falei aqui sobre essa questão da corrupção. Eu acho que a Operação Lava Jato é uma afirmação das instituições brasileiras. Foi a política que legou a força dessas instituições, e aqui eu me refiro ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Advocacia da União, aos tribunais de contas, às controladorias. Tem todo um sistema de controle que foi concebido pela Constituição de 88 e que eu acho que vem ao encontro desse desejo da sociedade brasileira de ter uma política, de fato, exercida por pessoas que tenham vocação para a vida pública e não que venham fazer negócios, que venham cuidar dos próprios interesses, que votem numa medida ou noutra em razão de algum benefício que tenham recebido. Eu acho que a gente teve um avanço importante. É muito importante que aquilo que hoje é simbolizado na Lava Jato, ele possa continuar, se aprofundar. Teve excessos na Lava Jato? Teve. A gente precisa lembrar que o combate à corrupção não pode se fazer em violação ou com violação às prerrogativas da plenitude de defesa, ao direito ao contraditório. São garantias democráticas, são conquistas importantes. Eu acho que a gente tem que fortalecer a ideia de que a vida pública, a política, é um território daqueles que gostam de servir ao seu Estado, à sua cidade, ao seu país. Se a gente tiver essa consciência, e claro, sempre aprimorando o conjunto de leis que podem inibir a corrupção, ter transparência, controle social, a questão do financiamento de campanha. Eu acho que a gente está num momento aí de transição, porque se verificou uma promiscuidade muito grande entre financiadores de campanhas e depois
desvios na atuação desses agentes, de modo que eu acho que tem uma luta grande ainda, a gente precisa perseverar nesse caminho, mas acho que tem um ambiente que tem respaldo na sociedade e que cabe a nós aprimorar um conjunto de normas. Foi proposto pelo Ministério Público como uma iniciativa popular também 10 medidas contra a corrupção que nós apoiamos, mas tinha também ali algumas coisas que precisavam ser alteradas, para, por exemplo, diminuição do papel do habeas corpus, as provas obtidas por meio ilícito. Isso numa democracia não tem cabimento, senão a gente volta a um Estado policial. Por isso, quando a gente recebe essas medidas, elas precisam ser discutidas pelo Congresso Nacional. Afinal de contas, a gente não pode receber aqui um pacote fechado e o nosso papel se limitar apenas a dizer amém ao que vem mesmo da sociedade, que deve ser sempre considerado. Mas tem um caminho a percorrer e a fortalecer no combate à corrupção. Eu acho que nós estamos num bom caminho, seguramente. Sua pergunta, por favor. Me chamo Annalise, sou da Faculdade de Direito de Pernambuco. Minha pergunta vai para o deputado Exalci. Deputado, levando em consideração a sua trajetória, o senhor acredita que o fim do mandato numa Câmara dos Deputados e o ingresso no Senado Federal é sim uma espécie de renovação política? Acho que sim. Eu, particularmente, acho que fui eleito mais em função até do reconhecimento do meu trabalho. Eu fui, dos últimos 8 anos, o parlamentar do DF mais atuante nos últimos 8 anos. E fui entre os 10 primeiros do Brasil em termos de atuação. Então, acho que a população reconheceu esse trabalho, porque a minha proposta, inclusive, era para o governo. Até o último minuto eu era candidato a governo. De repente, não deu certo e aí acabou sobrando o Senado. Eu nem estava preparado para ser candidato ao Senado, não contava com isso. Mas acabei também, né, fazendo um trabalho bom, mostrando o que nós poderíamos fazer no Senado. Mas eu acho que foi um reconhecimento do meu trabalho e sabendo que no Senado a gente estava também renovando, né, inclusive ocupando o espaço de um deputado tradicional, que é de Pernambuco, inclusive, né, o Cristóvão Buarque, que acabou ficando fora, né, ficou em 3º lugar. Então, eu considero também que lá foi em função da renovação. A população queria renovar, mesmo tendo o Cristóvão como representante da educação e tal. Mas eu acredito que foi renovação também. Mais uma pergunta? Me chamo Ruberval Júnior, curso Direito na Faculdade Pitágoras de Teixeira de Freitas, na Bahia. E minha pergunta vai ao deputado Tadeu Alencar, no sentido da reforma política, dizendo que a maior parte dos eleitos que são, de alguma forma, homens brancos e de classe média, nesse sentido, já que defende-se a maioria do Estado brasileiro, nesse viés ideológico eu pergunto, como essa reforma política, de alguma forma, vai corroborar para proteger os direitos dessa maioria, que de alguma forma não é representada, dessa forma ideológica falando, e se essa reforma, nesse sentido, foi categórica. Júnior, eu agradeço a sua pergunta. Eu acho que nós fizemos uma reforma política ainda muito tímida. Nós temos alguns objetivos a perseguir numa reforma política. Diminuir a influência do poder econômico é uma, fortalecer os partidos para que, de fato, os partidos com representação no Congresso Nacional espelhem um pensamento que exista na sociedade brasileira, aumentar a legitimidade, ou seja, fazendo com que os eleitos, de fato, tenham uma plataforma que seja defendida durante o exercício do mandato. Não é razoável você ser eleito defendendo uma coisa e no exercício do mandato você faz coisa completamente diversa. E aumentar também a representação de segmentos que está na sociedade. Para a gente tomar, por exemplo, a subrepresentação de gênero aqui na Câmara, na legislatura que se encerra agora em janeiro, nós somos 513 deputados e deputadas e só 51 deputadas. Então, apenas um pouco menos de 10% da Câmara. Isso foi objeto de propostas na reforma política para que a gente garantisse como uma política transitória,
né? Muita gente se opunha a essa ideia, mas a gente achava fundamental que na política também os avanços que a mulher vem conquistando, você veja que a gente tem hoje a Procuradora-Geral da República é uma mulher, a Advogada-Geral da União é uma mulher, tivemos uma Presidente da República que foi mulher, ou seja, a mulher vem galgando postos importantes, deveria fazê-lo também na política. Tivemos um avanço agora, são 77 mulheres na Câmara, e eu acho que a gente deve também perseguir que os segmentos que estão postos na sociedade possam ser também representados, mas mesmo aqueles que não diretamente não representam esses segmentos, o importante é que essas causas sejam abraçadas pela maioria do parlamento. O meu partido, por exemplo, tem uma preocupação muito grande com os excluídos, com os negros, com os homossexuais, com as mulheres, que já de muito tempo não são minoria, mas um partido que tem 70 anos de história e sempre em defesa de que haja o respeito, a dignidade e o espaço na sociedade para esses segmentos da nossa sociedade, que ela é múltipla e plural, porque o Brasil é um país fundamentalmente mestiço e assim deve ser visto também pela institucionalidade. Uma outra pergunta daqui. Olá, meu nome é Fábio, eu sou de Goiuerê, no estado do Paraná. Sou estudante do 10º período do curso de Direito da Faculdade Integrado de Campo Mourão. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta também para o deputado Tadeu. Deputado, a sociedade tem discutido que talvez a redução do tempo de propaganda eleitoral tenha sido criada no sentido de inibir a candidatura de novos nomes, porque dificulta realmente que novos nomes apareçam. E mesmo assim, nas eleições desse ano, 47% da Câmara está renovada. Ou seja, mesmo com essa redução, a sociedade mostrou que quer essa renovação. Se não houvesse a diminuição, o deputado acredita que essa renovação poderia ter sido muito maior? Não, eu acho que eu não me filio entre aqueles que acham que a gente consegue fazer tudo através de decreto. Quem imaginou que se ia conceber leis e uma legislação eleitoral que ia inibir a renovação, evidentemente quebrou a cara. Porque nós estamos vendo que, de fato, o que aconteceu foi coisa muito diferente. Agora, eu sou partidário de que a gente pudesse ter uma uniformidade no calendário eleitoral. Eu acho que a gente tem uma compulsão às eleições que termina dificultando a gestão pública. Você tem uma eleição agora para o Congresso, para governador, para presidente. A gente vai ter o ano de 2019. Em 2020 já tem eleição para prefeito. E com graves prejuízos à gestão pública, que inclusive deixa de receber recursos do Estado para o município, deixa de receber recursos da União para o município. A burocracia oficial se envolve com as eleições. Eu sou partidário que a gente deveria ter uma uniformidade do calendário eleitoral, eleições gerais, no único ano, ainda que possa ter uma descoincidência de data, com mandato de 5 anos sem reeleição. Essa é a proposta que Eduardo Campos, que era presidente do PSB e candidato a presidente da República, defendeu e que a gente sustenta. Eu acho que uma campanha com menor tempo, ela é saudável. Eu acho que não é possível imaginar, como já foi no passado, 120 dias de campanha eleitoral. É ruim para os candidatos e é ruim para a sociedade. A gente evoluiu para limpar a cidade. Antigamente você tinha uma verdadeira sujeira dos ambientes urbanos. A gente evoluiu para tirar o que tinha de... Ainda precisa evoluir mais, mas muro pintado, vários cavaletes que atravancavam o trânsito das pessoas nas calçadas, que já não são um primor nas cidades, principalmente nas grandes cidades, de modo que eu acho que a renovação ela se deu a despeito dessa legislação e, independente do tempo, era o desejo que está sendo maturado da sociedade. Espero que a mudança de nomes implique mudança real de pensamento e de renovação efetiva no Congresso Nacional e na política brasileira. Próxima pergunta. Meu nome é Juliana, eu sou de Niterói, eu estou cursando o 9º período de Direito na UF, na Universidade Federal Fluminense, e a minha pergunta é para o deputado e agora senador Isalci. Nós temos, principalmente no Rio de Janeiro, vivido nos últimos dias, justificado muitas das vezes por religião, por luta pela família ou através de um partido, por diversos atores políticos, momentos de ódio, de violência, situações que têm se agravado, inclusive levado à morte de algumas minorias. E eu queria saber a opinião do senhor acerca da democracia. Se o senhor acha que a nossa democracia está ameaçada por conta desse cenário político polarizado que a gente está vivendo, e se sim, o que fazer para evitar esse tipo de ameaça? Olha, eu vejo assim, as instituições nossas estão funcionando muito bem. Eu não vejo nenhuma ameaça à democracia.
Eu até, em determinado momento, até pensei nisso. Né? Me preocupei um pouco. Mas hoje eu não tenho nenhuma preocupação. Eu acho que as instituições estão funcionando bem. Eu acho que, independente do resultado da eleição, né, a gente vai conseguir manter realmente como foi dito, né, Tadeu, independente do resultado, você tem que respeitar a vontade popular e tocar. E cabe a nós, o sistema presidencialista tem que conviver com o Congresso. Não tem como você governar sem o Congresso. Então, há um equilíbrio de forças. Nós temos aí o poder judiciário atuando bem, né, o poder legislativo e o executivo. Então, eu não vejo nenhuma ameaça, não. Lógico que há uma preocupação sempre, porque a democracia, para nós, é tudo. Né? Nós não podemos perder esse foco. Mas eu não vejo ameaça, não. Apesar da propaganda, do radicalismo, né, do que está acontecendo aí hoje, eu acho que após as eleições as coisas vão tomar normalidade, nós vamos conseguir superar as dificuldades e vamos melhorar esse país com a força de todo mundo. Tomara. Bom. Mais uma pergunta ali. Meu nome é Gustavo, eu curso Direito, sou de Siqueira Campos, no Paraná. A minha pergunta vai para o deputado Tadeu. Deputado, muito se sabe da crise em que o país se encontra atualmente. E o seu voto foi contra a PEC do teto dos gastos públicos. E eu queria saber o porquê desse voto contra, tendo em vista o momento em que o país atravessa, que deve-se ter a contenção dos gastos públicos. Aí eu queria saber de você o porquê desse voto contrário. Perfeito. Primeiro eu quero assim dizer com toda tranquilidade que nós e o meu partido temos convicção de que é muito importante a responsabilidade fiscal. Ninguém governa bem com desajuste nas contas públicas. Esse é um aspecto importante que eu gostaria de ressaltar. Depois o seguinte, essa ideia do limite de gasto, essa PEC, teve a nossa oposição porque é uma ideia boa, um remédio bom na dose errada. A gente importou isso de alguns países que fazem esse controle do gasto público, e é importante que se faça, mas não como se colocou no Brasil por 20 anos. Nós temos vulnerabilidades sociais enormes, né? Isso certamente comprime os investimentos públicos. A gente espera que daqui a pouco tempo a gente possa ter a economia sendo revigorada, que possa gerar excedentes econômicos que possam ser investidos nas políticas públicas. Você fazer um controle de gasto, eu tive a oportunidade, como líder do PSB, de várias vezes conversar com o ministro Henrique Meirelles, dizer, ministro, a gente apoia essa ideia, ela é muito saudável se ela for aplicada na dose certa, mas não um remédio que mata o doente por 20 anos, com as vulnerabilidades que tem. O Brasil nos obrigou, o partido que tem preocupação com investimentos em educação, com o Plano Nacional de Educação, que precisa ter de modo crescente esses investimentos, tanto é que os efeitos da PEC hoje já atingem uma série de políticas públicas que já estão com dificuldade de ter seus orçamentos organizados em razão da incidência imediata da PEC do gasto. Você imagine daqui a 10 anos e daqui a 15, 20 anos. Foi por essa razão, pelo prazo que consideramos excessivo, que nos obrigou a ser contrários, e dissemos isso com toda clareza na ocasião. Mais uma pergunta. Deputados, tudo bem? Eu quero parabenizá-los pela eleição, principalmente o deputado do meu estado, Tadeu Alencar. Uma pergunta também para Tadeu Alencar. Deputado, como a gente pode, o senhor vê, como pode se explicar a forma em que a Operação Lava Jato influenciou nas eleições, as redes sociais influenciaram nas eleições, principalmente com as notícias que foram vinculadas a todo momento, sejam verdadeiras ou falsas, mas mesmo assim, alguns partidos que estiveram no foco de investigações continuam ainda, principalmente aqui na Câmara e no Senado, como as maiores bancadas aqui no Congresso Nacional. Eu acho que a Operação Lava Jato e a corrupção, lamentavelmente, ela atingiu praticamente todas as forças políticas com representação no Congresso Nacional. Acho que teve muita gente, se você observar, fora da questão das bancadas, teve aí muita gente
que foi retirada do Congresso Nacional em razão de envolvimentos, alguns às vezes até injustamente, porque não é o fato de você ser ventilado numa investigação que lhe torna automaticamente responsável por aquela conduta, mas o que é certo é que se você olhar para além dos partidos, figuras que foram mencionadas nessas investigações, boa parte delas não conseguiu renovar o seu mandato. Eu acho que isso teve uma influência, não foi talvez uma influência na medida em que poderia, mas acho que é clara nessa renovação a influência dessa transparência, do controle que passou a ser exercido pela institucionalidade e, naturalmente, pelo desgaste que provoca você ser condenado, eventualmente denunciado em crimes graves contra o país, como é a corrupção. Aí eu vou perguntar para o senador, futuro senador Exalci, se ele também concorda com esse diagnóstico em relação à Lava Jato e se, acabada a operação, essa busca por nova ética vai acabar ou vai continuar? Eu acho que a Lava Jato, você viu, mostrou realmente um esquema montado. Eu tive o privilégio de participar. Eu fiz um trabalho muito bom, que eu participei de todas as CPIs do Congresso, tanto da Petrobras, quanto da CARF, quanto da Lei Rouanet, todas as CPIs. Eu acho que a Lava Jato ela trouxe realmente assim, um sentimento, aflorou muito essa questão da corrupção. Mas serviu de exemplo também. Eu acho que muitos parlamentares perderam o seu mandato em função disso. Mesmo não sendo condenado, mas apenas indiciado, ou ventilado a possibilidade de ter participado do esquema. Mas eu acho que a legislação... O maior problema da corrupção hoje é esse clima de impunidade. Como agora as coisas estão acontecendo, isso deverá realmente as pessoas... Tanto é que a renovação da Câmara foi muito em função disso também. Acho que a Lava Jato conseguiu retirar muita gente aqui do cenário. E não só a Lava Jato, mas outras operações também. Eu acho que não, que daqui para frente as coisas devem melhorar muito e a população vai acompanhar mais, porque também a população precisa acompanhar e as redes sociais vão contribuir muito com isso. Eu acho que essa eleição, nós tivemos surpresas aí, pessoas que ninguém conhecia e foi eleita. Aqui em Brasília mesmo, nós tivemos um parlamentar que nem morava aqui. E chegou aqui em 15 dias nas redes sociais, ele teve a sua votação para deputado federal. Teve também uma do movimento, que só usava redes sociais, a Bia, que foi também eleita, foi a terceira mais votada. Então, eu acho que a população agora participa mais em função da transparência. Eu acho que a legislação melhorou muito e essa questão da condenação da segunda instância também vai ajudar. O fim do foro privilegiado vai ajudar muito na primeira instância. Então, a agilidade, porque o Supremo tinha isso, ficava 10, 15, 20 anos. Eu mesmo tive um processo no Supremo, fiquei 12 anos. Toda eleição falava desse negócio. Quando foi julgado, foi 5-0. Quer dizer, fui absolvido por unanimidade. Mas... paguei esse preço, foi um desgaste muito grande. Então, para nós também, que levamos a coisa a sério, é importante essa agilidade, e essa questão do fim do foro foi muito importante. Então, eu acho que a coisa já caminhou, mas tem que melhorar mais ainda. Acho que a gente precisa ainda aperfeiçoar para inibir o máximo possível. Inclusive, melhorando o controle. Eu participei de um seminário ontem, semana passada, no Tribunal de Contas da União. O tribunal também está colocando mecanismos novos de acompanhamento na execução dos projetos, porque é normal hoje, o cara assina um convênio, só vai ser analisado pelo Tribunal de Contas 10 anos depois, quer dizer. Então você tem que ser uma coisa mais simultânea, acompanhar o físico-financeiro. Eu acho que os instrumentos de controle também são fundamentais nisso. Não adianta só depois que aconteceu o fato, você tem que prevenir isso. Bom, deputado, nosso tempo está acabando, vamos para a nossa última pergunta que vem aqui da frente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês vão assistir esse programa. Meu nome é Dalvan, sou estudante de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a minha dúvida é a seguinte. Nessa eleição, de um modo geral, nós tivemos um aumento do número de super ricos na política. E, nesse mesmo instante, a população que empobrece e amarga a cifra de 12 milhões de desempregados pede mudanças, Nesse mesmo momento, também o país, o Congresso,
vive uma agenda de reformas. Então, o que é que nós podemos esperar desses novos atores políticos? Para quem que essas novas reformas, para quem que essas reformas serão feitas? Para os novos ricos que foram eleitos ou para a população que empobrece e pede mudanças? Bom, já que ele não disse para quem que ele vai perguntar, eu vou aproveitar e passar para os dois, já com considerações finais, porque o nosso tempo está acabando. Deputado? Eu acho que uma agenda de reformas ele não pode focar num setor da sociedade exclusivamente. Esse foi um dos problemas da agenda do governo Temer, o governo mais impopular da história, e sabe por quê? Exatamente por uma agenda de reformas na qual a sociedade não se reconheceu. Uma reforma da Previdência, um tema importante, foi discutido só sobre a ótica de um dado segmento elitista do nosso país. A reforma trabalhista tinha muita coisa importante a se evoluir no mundo do trabalho. O Brasil não é o Brasil da década de 30, portanto precisava evoluir, mas não uma alteração de mais de 100 artigos da CLT, que obviamente gerou uma tensão e uma resistência muito grande. Eu acho que a gente tem que fazer reformas onde haja um debate franco, honesto, onde a gente possa efetivamente buscar uma solução que, de fato, evolua, que aprimore os mecanismos que ajude a economia a voltar a crescer. O Brasil precisa voltar a crescer. Não adianta a gente ter passado aqui 2 anos se degladiando, forças políticas aqui dentro do Congresso Nacional e o povo lá aumentando o desemprego lá fora do Brasil. É por isso que eu tenho grande preocupação com que esses pensamentos que estão aí em debate na sociedade, e aqui não vai nenhuma crítica ao indivíduo Bolsonaro, mas as suas ideias. São ideias que são um culto à ditadura, à tortura, aos torturadores, uma agressão atrás da outra às instituições, como fez o seu filho com relação ao Supremo, dizer que não precisa um jipe, que é suficiente um cabo e um soldado para fechar o Supremo, é de uma impropriedade, né? Por isso que a reação, que eu acho que ainda foi muito dócil para uma agressão às instituições. E é por isso que a gente precisa pensar no país, que é um país democrático, e tudo que não precisaria, esse pensamento ditatorial que certamente vai aumentar a divisão entre os brasileiros e não construir soluções coletivas e que pensem no interesse do país. Deputado, futuro senador. Calma. Vamos, deputado. Considerações finais, rapidinho. Eu só quero dizer assim, acho que o que falta no país é um projeto de nação. O que nós queremos para o nosso país? Hoje, cada ministério é como se fosse um governo diferente. Não há, a cultura não fala com a educação não fala com o esporte. Então, a gente tem que ter um projeto de nação, estabelecer metas, planejar, né, e melhorar a gestão. A gestão pública hoje é péssima, de péssima qualidade. Você já não tem mais educação de qualidade, você já não tem saúde, não tem segurança. Exatamente por falta de gestão, por falta de compromisso realmente com a nação. Então a gente precisa ter um envolvimento maior da população, mas colocar as pessoas que tenham condições de fazer a gestão. Não dá para você apenas ocupar os espaços em função da questão orçamentária ou questão partidária. Então acho que falta um projeto de nação e acho que a gente precisa construir isso rápido, né? Primeiro estabelecer algumas metas e algumas ações para a gente chegar realmente a melhorar os serviços públicos. A carência maior nossa hoje é falta de qualidade de serviços públicos, né? Mas agradecer o convite, estar participando desse projeto Ocupação maravilhosa. Muito bom, aí, gente. Eu agradeço aos deputados, também aos estudantes que participaram aqui. Agradeço a você de casa que acompanhou esse debate com a gente e agradecer também à segunda secretaria que faz o estágio de visita. Se você quiser participar, entra lá no nosso site para saber, quem sabe você não está aqui no próximo programa. E eu queria chamar todo mundo para vir aqui no palco, dar tchau para você. Afinal de contas, o programa é deles. Veio? Tchau, gente. Até a próxima.